E tiveram várias pessoas aqui perguntando sobre esse assunto. Eu sei que foge um pouquinho, mas pode ser que tenha a ver. E aí eu vou ler a pergunta da Luciana Dias. Ela falou aqui o seguinte: boa noite. Eu gostaria que vocês explicassem sobre o dízimo. Que bom. Pago, assim? Pum, na lata? Na assim? lata. Tá bom, vai você aí. O É o dízimo... calcanhar de Aquiles, né? Do todo mundo quando Sim, quer que é pra falar, atacar pra falar a sobre igreja, isso. fala sobre o dízimo, né? O dízimo, ele significa a 10ª parte, né? E você tem o dízimo ali começando pelo Antigo Testamento, onde o Senhor diz para a nação de Israel trazer o dízimo. Ou seja, o dízimo é uma ideia muito interessante porque ele chama todo mundo a participar com a quantia não é igual, mas o sacrifício é igual, né? Então, se eu sou alguém que ganho R$1.000, eu contribuo com aquela comunidade com 100, e alguém que ganha R$10.000 contribui com aquela comunidade com 1.000, e apesar de um tá dando 1.000 e o outro tá dando 100, o esforço é igual, né? Porque cada um tá tirando uma parte do seu para contribuir. Como é que a gente fala na nossa comunidade, né? Quando a gente fala sobre contribuição, a gente por muitas vezes, a palavra que a gente usava era generosidade, né? Poxa, vamos ser generosos e ajudar. A gente começou a usar uma outra palavra, que é responsabilidade. Poxa, a gente faz parte de uma comunidade, todo mundo junto. A gente senta numa cadeira aqui confortável. No nosso caso lá, por exemplo, a gente liga um ar-condicionado. A gente paga aluguel de um prédio. A gente quer que o ambiente esteja limpo, então pessoas vão lá durante a semana para limpar. A gente quer que homens e mulheres se dediquem em estudar a palavra para poder compartilhar, e essas pessoas estão fora de seus empregos e se dedicando àquilo. Então, qual é a responsabilidade? Todos nós, cada um na sua proporção, poder chegar ali e ajudar aquela família. Eu brinco que é mais ou menos assim, sabe quando você faz aquele jantar de Natal? E aí você vai lá e compra toda a carne, e no fim você faz a conta e divide. Fala, gente, ó, ficou aí tanto por cabeça, né? E sempre tem aquele primo que aparece, come, e a gente fala, cara, não seja esse primo aqui. Ou no restaurante, fala, pô, só tomei uma Guaraná, né? Por que eu vou dividir aqui? Não, esqueci a carteira. Então, fala, e a ideia do dízimo é muito interessante porque é isso, ela é proporcional, né? Quem pode mais, ajude com mais. Quem pode menos, ajude com menos. Mas é um chamado, o Novo Testamento vai falar de um chamado a essa entrega total. E não significa dar tudo, logicamente, né? Você tem responsabilidade de cuidar da sua família e de tudo mais, mas é mais do que isso, porque eu posso olhar para minha comunidade e a comunidade está precisando de alguma coisa e falar assim, já dei meus 10%. E às vezes não foi suficiente ali naquele mês. Então, o chamado é muito mais do que isso, é falar o que eu posso fazer para contribuir. E se algum mês eu precisar dar 20% ali para ajudar famílias que estão passando necessidade, ou uma situação que aconteceu com a igreja ali, de ter que fazer uma restauração ali no prédio e tal. Então, é muito mais do que fazer continha de falar, isso aqui é 10%. Tá disponível para servir, para ajudar também com as nossas finanças, né? Com o nosso coração, com o nosso servir, com o nosso amar, com o nosso tempo, mas também passa pelas nossas finanças. O Abimael, ele tá falando aqui o seguinte. Não, Abimael Ribeiro da Silva. Abimael. O democrata. Caraca, pode crer, mano. Olha só, o Abimael, ele pediu aqui pra vocês, ele pergunta aqui o seguinte, ó, esses charlatões já foram usados por Deus e o dom continua, mas eles saíram do caminho? E agora, é charlatões ou charlatães? Aí pegou, hein? Ele mandou Ele escreveu. A gente não sabe nem se é vinil ou vinis, aí eu nem definiu aqui, pra saber o charlatão. Sobre o vinil é vinis. Vinis. Depois vê no dicionário se é charlatães ou charlatões. Beleza. Eu acho que era charlatães. Então, vamos lá. Eu vou falar um negócio aqui que é meio forte, mas Deus usa pessoas que ele vai mandar pro inferno. Então, Deus pode usar, e ele usa quem ele quiser. Tem um versículo na Bíblia que diz que Deus usou uma mula para falar com Balaão. Então, se Deus usou uma mula, ele pode usar qualquer pessoa. Tem um outro versículo na Bíblia que tinha um imperador chamado Nabucodonosor, pagão, endemoniado. Terrível. Que aprisionou os judeus na Babilônia. E a Bíblia diz que ele teve um sonho, que Deus deu um sonho para ele que falava da história da redenção de Cristo.
Nossa. de quando o reino de Deus viria. Cara, então assim, tem outro imperador chamado Ciro, que Deus fala, ó, você é meu ungido, eu te escolhi, eu vou te usar, e eu vou destruir os seus inimigos, embora você não me conhece. Ou seja, eu vou te usar, embora você não me conhece. Então assim, Deus usa pessoas que, embora vão pro inferno, e sim, também existem casos, vários casos, de pessoas que começaram trilhando o caminho da fé, mas eles se perderam no caminho por causa da dureza do seu coração, que tem a ver com isso que a gente está falando. Eles se envolveram com a missão e chegou uma hora que o envolvimento da missão deles não tinha a ver com o serviço mais, mas tinha a ver com o benefício próprio. E ali eles trilham esse caminho que Jesus vai chamar de lobos devoradores. Por isso que é tão importante esse ponto que a gente frisou. Não avalie alguém pelos dons. Avalie alguém pelo fruto. E aí eu vou ler o texto de Gálatas 5, verso 22, que diz assim, ó. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, olhe para alguém e quando você for falar assim, se a pessoa é um homem de Deus, uma mulher de Deus, cheio do Espírito Santo, olhe para isso aqui. É uma pessoa que ama, é uma pessoa cheia de alegria, é uma pessoa de paz, é uma pessoa paciente, é uma pessoa amável, bondosa, fiel, mansa e tem domínio próprio. Isso aqui é o fruto do Espírito, né? Então, acho que é importante frisar isso novamente. Então, tem profetas que vão acertar na profecia e são falsos profetas. Mas não tem como viver isso aqui de forma falsa, né? Viver o fruto do Espírito de forma falsa. Tanto é que Paulo, quando ele ensina sobre como identificar presbíteros ou líderes ou homens maduros na igreja, ele não fala nada sobre milagres, não fala nada sobre profecia, nada sobre capacidade de dom. Timóteo. Ele tá falando sobre o quê? Sobre caráter, como você lida com dinheiro, como você lida Então, por exemplo, com a marido de uma família, só mulher casamento, que como você lida cuida, bem com seus filhos. como você cuida dos seus filhos. Ele tá falando do seu dia a dia, caráter. Então, só que o problema é o seguinte, é que as pessoas não querem conhecer intimamente o caráter desses líderes. Eles querem ver aquilo que eles estão produzindo. Beneficiar dos dons, né? E também, quem tá sentado no banco, também tá ali porque quer ser benefício próprio. Porque ele tá indo pro culto para receber uma bênção. Ele tá indo para aquela reunião para receber uma profecia. Palavra. Ele tá indo pro culto da vitória porque ele quer receber a prosperidade dele e que quer o emprego e quer o carro. Então você entende que o cara que tá do lado de cá, ele tá buscando benefício próprio, mas o cara que tá sentado do lado de cá também tá buscando benefício próprio. Então é um ciclo que aí vai dar nesse conceito aí que você falou, que são seitas, né?